Peraí, o teu coxo. Ele limpou o coxo, já veio pro outro aqui. É um. Ai! Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar dentro da pecuária de corte, que também faz parte da pecuária de leite. Nós vamos falar hoje de diarreia. Por que acontece, causas e como evitar. Muitas vezes a diarreia são coisas muito simples. Então vou começar por aqui. Aí, ó, tô testando, hein? Se ficar bom, vou apresentar para vocês mais de perto, trabalhando, né? Já falamos dela aí num outro vídeo aí de ferramentas para vocês. Vamos lá. Então a diarreia, gente, para animais jovens, no geral, ela é bem mais agressiva e bem mais preocupante. E ela pode ter origem, em primeiro lugar, no ambiente que o teu animal fica. Então um animal que fica confinado, aqui não é o caso aqui, gente. Aqui a gente está reformulando o nosso provisório, porque infelizmente brota água por tudo. O barro está grande, aqui não para de chover, então a nossa construção vai ser lá em cima, onde tem aquele coxo azul lá, ó. Lá vai ser então a sala de ordenha e os nossos alojamentos definitivos. Mas não conseguimos nem sequer fazer a terraplanagem de tanto que está molhado. Então a gente deu uma reformulada, para quem já viu aqui o ambiente, nós demos uma reformulada do jeito que ele tem que ser, porque ele deixou de ser um provisório para ser um provisório mais longo. Ele não é definitivo, mas ele tem que estar numa condição sadia. O que nós temos aqui, por exemplo, no ambiente que nós já erramos aqui? Nós começamos com serragem, né? Farelo de madeira, não aprovou. Por quê? Porque ele vai se compactando, ele vai se tornando solo, terra, então ele dura muito pouco e ele deixa úmido. Então o primeiro fator para a sanidade do animal é estar seco. Tem que estar seco, ele tem que deitar no seco. Ele vai deitar em cima da onde ele urinou, ele vai deitar muitas vezes em cima da onde ele excretou, né? Da bosta do animal aqui, da merda, não importa o nome que se usa na sua região. Acontece, não há problema. Mas ele deitar no meio da umidade, do barro, tu vai ter problema de casco e vai ter a diarreia presente aqui. Porque ele está em contato muito próximo e o tempo todo com as fezes, com a urina, né? E com tudo que ele produz aqui de insanidade. Mosca, gente, a gente tem que manter o máximo possível mosca afastada. O que eu faço aqui? Por que quase não tem mosca? Olha aqui, ó, pouquíssimas moscas aqui. Por quê? Em primeiro lugar, você vai desinfetar o local periodicamente. Então, o que acontece para desinfetar? Você vai usar o produto que você acha no mercado, o produto que lá na sua loja tenha. Não tem segredo, mas você tem que estar desinfetando, tá? Produto para moscas, em geral. Eu aqui já usei nesses animais, embora seja jovem, é o chamado fio do lombo. Então é uma medicação chamada Por-On, tá? É um nome em inglês, Por-On, que a gente coloca em cima do animal pro inseto não sentar nele. Senta ainda? Senta, porque tu tem que reaplicar toda vez que ele se molha, ele começa a se lamber. Veja que os animais estão tudo lambido. Então ele vai tirando o produto, né? Então não dá para botar toda hora também para não causar alguma intoxicação no animal. Um outro lugar que a diarreia está presente, e uma fonte de diarreia está aqui, no pasto. No pasto nós temos a verminose, que a gente vai falar em outro capítulo sobre a questão de vermes, mas tu tem a verminose, que é uma causa de diarreia, mas o pasto é causa de diarreia. Exemplo, aqui nós estamos numa situação de muita água, então esse capim aqui é milho. Os capins que nós temos lá em cima, que é a aveia, está nas imagens para vocês, como é que a propriedade tem composta com aveia. Então, esses capins todos, nesse momento, eles têm 90% ou mais de água. Tá quente, dá um dia mais quente, o animal vai tomar mais água ainda. Então é muita água, ele acaba tendo diarreia, que é uma diarreia que não é preocupante, mas você precisa resolver ela. E como é que resolve diarreia? Quando ela se origina do alimento e ela não é um problema de bactéria e nem de outros fatores, vírus e bactérias. Você vai entrar com uma matéria seca maior. Pensando que você está dando 90% de água e pouca matéria seca, aí você vai entrar com algumas soluções. Vamos dar uma olhadinha o que nós podemos usar. Uma delas, gente, que é mais cara, é você entrar então com mais ração para o animal. Aumenta a ração, o capim está muito molhado, muita água, você vai aumentar a ração, tá? É uma das caras, tá? Paliativo, nós temos várias. Casca de soja, para quem tem, tá? É a mais barata que tem, tá? Você vai entrar até 20% da alimentação com a casca de soja.
Então isso tu vai entrar lá para ele, isso aqui é 90% de matéria seca, então tem só 10% de água. Isso aqui vai fazer uma grande diferença. Depois você pode entrar com o feno de qualidade, não adianta dar qualquer feno para o animal, né? Procura um feno de um Tifton, um feno de algum dos capins, por exemplo, que produziu semente, um feno de boa qualidade e o mais seco possível. Você entra para ele também. Silagem. A silagem não é a melhor solução, mas ajuda bastante também, porque a silagem vai estar entre 30%, se for uma silagem de milho vai estar ali em 35%, então a silagem que tu vai entrar aqui também. Então o pastejo, quando o capim é muito molhado e quando você pica ou serve ao coxo, né, o capim, e ele está muito molhado, ele pode dar diarreia. A sanidade dos teus coxos aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. A água que o animal bebe aqui é a água para você pegar um copo e tomar. Eu não tenho um copo aqui, é porque eu pegar um copo e tomar. Aqui tem só pelos por cima. Tem que estar limpo, gente, tem que estar sempre limpo. Isso aqui vai fazer a diferença. Tratar animal doente é muito mais caro que prevenir. Coxo limpo, coxo furado, né? O animal tem que comer com vontade, é sinal que ele está são. Se ele não está comendo, está com dificuldade de comer, duas coisas. Ou o que você está dando para ele não é bom. Então, se a ração, tu está dando ração para ele, ele não está comendo com vontade, com violência, né, com aquela gana de comer, é porque, e eles não estão, já comeram de manhã, né? Isso aqui não é fome, gente, isso aqui é gula mesmo. Então, o que acontece? Troca a tua ração. Não é o custo de R$2, R$3 ou R$5 no saco que vai fazer você ficar rico ou pobre. Pelo contrário, se ela for mal aproveitada, aqui, vermelho. Se ela for mal aproveitada, automaticamente ela acaba sendo muito mais cara. Estamos terminando aqui de ajeitar aqui a cocheira e ainda falta eles não invadir o espaço alheio aqui, que tem uns teimosos aqui. Uma coisa simples também, você tem já o bebedouro aqui, né? Então aqui nós temos um espaço para pôr poucos animais. Tu tem que manter limpo, gente. Simples, tem uma torneira no meio aqui, ó, no meio. Eu vou gastar metade da mangueira. Tá aqui já, a água ali tá ali embaixo. Basta você botei uma torneira aqui para mim lavar, para mim fazer a manutenção. É bem rápido e fácil. Se eu preciso conter o animal aqui, eu não tenho separação. A gente tinha separação antes no projeto anterior. Nós optamos por não ter separação. Para quê? Para eles terem melhor espaço, se acomodar melhor para eles se deitarem. Esses aqui, nós temos então 3 machinhos aqui. Eles foram castrados, inclusive foram castrados ontem. Então automaticamente eles vão parar de incomodar um ou outro, incomodar a terneira. Então nós optamos para eles terem mais liberdade aqui. Eles têm mais espaço, liberdade. Porque o dia de chuva eles têm que ficar aqui. Daqui a pouquinho eles vão para o pasto. Mas dia de chuva eles têm que ficar aqui, confinados aqui, para não ir lá no meio daquela aguaceira toda. Não tem por que eu botar um animal lá na chuva, se ele pode ficar aqui. Vai comer ração dia de chuva? Vai. Mas lá o teu capim também vai comer, precisa ter capim. Então, gente, vamos voltar então à questão da diarreia aqui no coxo onde nós estamos. A sanidade, a limpeza aqui, a limpeza ali, eu vou dizer para vocês numa proporção de 70% da diarreia surge aqui, no ambiente que eles se alimentam. E quando eu falo alimento que se alimentam, também lá no capim. Então, se você tem um ambiente insalubre para ele, tu vai ter problemas com diarreia. Outra situação da diarreia, né, do animal ter problemas com diarreia, como eu expliquei antes, então, é o capim muito molhado. Vai corrigir aqui, vai dar bastante matéria seca para ele. Isso aqui tem 90%, tá? A casquinha de soja tem 90%, então isso só tem 10% de água. Isso vai equilibrar muita água que ele pegou de lá. Num dia muito quente, o animal fica confinado, que nem nós aqui. Isso aqui não é ambiente de confinar, tá? Isso aqui é um ambiente que ele veio aqui, é cocheira, para ele comer. Brasilite, pé direito baixo, ó. Isso aqui vai matar o animal, né? Se eu deixar ele confinado aqui. Então aqui ele só fica dia de chuva no nosso caso. Se você vai deixar animal confinado, lembre-se, pé direito alto. Senão ele vai ter diarreia, ele vai ter problema. Por quê? Porque ele vai tomar água, vai dar diarreia. E aí quando dá diarreia, ele vai desidratar. Por mais água que ele tome, quando tá com diarreia, desidrata, gente. Então a diarreia, ela tem várias causas, gente. Ela tem causa em bactérias, que normalmente estão agregadas ao solo, estão agregadas a esse ambiente, passa de um para outro.
Quando der diarreia no teu rebanho, vai dar em vários ou em todos. Então a diarreia ela é uma das causas preocupantes para animais jovens, mas também é importante a gente prestar atenção também nos animais adultos. A diarreia também ela é transmitida por alguns vírus. Então, pessoal, o que eu faço então numa situação de diarreia? Primeira coisa, as pessoas entram com medicação. Eu trabalho com medicação em último caso. Medicação, gente, para diarreia, medicação para doenças, é uma coisa que tu vai entrar numa atitude depois. Primeiro você vai tentar as mais fáceis e as mais naturais. Primeira coisa, entra com matéria seca. Você entrou com algum alimento, então, com a matéria seca mais alta. As fezes não ficaram pastosas, elas não começaram a melhorar. Você vai entrar, uma coisa simples que você vai ter provavelmente em casa, entra com maisena. Receita da minha mãe, receita dos avós, dos bisavós. Você bota um pouco de maisena sobre o coxo do animal, aqui sobre a alimentação, entra com maisena. Não melhorou ainda, aumentando matéria seca, entrando com um certo remédio caseiro, que a maisena, na verdade, ela vai enxugar um pouco da umidade, ela sequestra bastante da umidade. Ainda não resolveu? Aí você precisa de um profissional, precisa entrar com medicação. Eu, dentro do meu canal, gente, eu nunca vou dar para vocês receita, indicar medicações. Por quê? Porque cada caso é um caso, cada raça de animal é diferente. Tem raça de animal que não pode receber tal medicação, outra não pode aquela, alimentação muda. Então, entendam sempre que eu vou passar para vocês tudo que eu posso dentro dos parâmetros para você ter lucro, para você chegar no melhor resultado, mas não receitas prontas. Você vai ocupar as informações, as diretrizes e nós vamos chegar lá. Então, dentro agora desse trabalho que nós estamos fazendo, para vocês entenderem, nós vamos trabalhar primeiro dos problemas, porque é importante você saber quais são os problemas, para você não entrar nos problemas e depois descobrir eles, né? Então, é aquela coisa que eu já disse em vídeo. Tem gente que compra um animal, não tem pasto, nem sabe que o animal come, não sabe que o animal caga, que o animal tem ali, ó, fezes, no caso, né? E vai descobrir depois. Não dá, né, gente? Nós temos que trabalhar de trás para frente, pensar no problema. E todo problema, ele precisa ser prevenido. Diferente da saúde no Brasil, que a gente trata a doença, aqui nós temos que pensar em tratar e não ter doença. Prevenir a doença. Esse que é o foco. Então, prevenir é sanidade, aonde o animal fica, sanidade aqui, aonde o animal se alimenta, e mais uma, nós vamos falar aqui então, aqui na ração, na alimentação dele, que é a umidade. Veja que eu mostrei para vocês, nós temos uma alta umidade ali fora, então nós temos que ter sempre o cuidado de não ter um alimento que está mofando. O mofo, ele não causa apenas diarreia, o mofo pode matar o animal, então a tua alimentação não pode molhar. Aqui a gente usa uma caixa d'água para isolar, então, para a umidade de baixo não subir. Nós estamos terminando esse ambiente, vai ter uma caixa de ração aqui totalmente vedada, e ainda como aqui no meio do mato, alta umidade, nós vamos entrar com aquecimento. Isso aqui é um aquecedor, que ele vai entrar programado, secando o ar dentro do depósito de ração, que não é o dia a dia. Essa aqui é a ração que nós temos saco aberto, e aqui nós vamos ter o depósito da ração, que vai ter uma caixa fechada, e nós vamos entrar com aquecimento. Então, o mofo, ração mofada, meu amigo, faz adubo, joga fora. Não dê para o teu animal, porque não é só a diarreia que ele vai ter, ele pode morrer, né? Existem fungos, né, que causam os bolores, que eles matam o animal, tá? Causam doenças terríveis. Então, cuidado com isso. Caixa d'água, um caixote de madeira bem fechado, também cuidar para os ratos não ter acesso. Então aqui, rato pula 1 metro de altura, então ele consegue pular aqui dentro. Parede, então, nessa linha ele pula 1,5 metro para frente. Então aqui não está protegido de rato, tem que tapar. Então a gente bota a tampa aqui, fechou, e aí tu tem um ambiente que vai eliminar o problema da umidade do ar e também com os ratos. Isso é bastante importante. Cuidado para não ter ratos perto dos teus animais. Tá? Tem doenças que são transmitidas pelos ratos e eles vão comendo a ração, urinando aqui e levando a doença para a boca do animal. Tá? Então, todos os detalhes é importante. Cada um sabe na sua propriedade aonde dói, aonde aperta o sapato. Então, preste atenção em todos os detalhes, porque o pequeno detalhe faz a diferença do animal sadio, o animal que está bem, do que você tá com o veterinário lá gastando horrores ou perdendo teu animal. Certo, gente? Vamos falar de vários assuntos ainda, tá? Vamos falar da parte dos carrapatos, vamos falar todos esses assuntos do dia a dia, né? Carrapato, bicho berne, mosca do chifre, toda essa situação e prevenção em outros vídeos. Até mais!